o Grupo Central e doutora Tamires Marques aqui, que vos fala, não anda mal acompanhada, hein? Então, convidei a querida doutora Raila Linhares, que está aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a história da terapia nutricional injetável dentro da sua vida, né, minha amiga? Perfeito, obrigada pelo convite, né? É sempre bom estar aqui com vocês. Tamires é unanimidade, né, em terapias injetáveis. E as terapias injetáveis, a gente tem, vou contar um pouco da história para a medicina, né, que nos últimos 30 anos houve um advento, um aumento da procura por essas terapias. Isso porque nós estamos vivendo uma era, embora nós tenhamos muita disponibilidade de alimento, são alimentos de baixa qualidade. Então a gente está vivendo a era da desnutrição funcional. E as pessoas que estão querendo viver mais, viver melhor, mas elas não sabem de fato se alimentar e o tempo inteiro a gente está exposto a diversas toxinas que também afetam a nossa absortividade. E aí as terapias injetáveis vêm como uma estratégia muito importante para repor os nutrientes, para minimizar os danos desses efeitos, né, das toxinas no nosso corpo. Toxinas tipo o quê? Quando você vai tomar água para ficar potável, a gente tem que usar várias substâncias químicas ali para fazer esse tratamento. Mas tem coisas que o nosso corpo não tolera. Sim. Então, todo dia a gente se contamina com alguma coisa. Volta e meia a gente pega no consultório paciente com alumínio alto, paciente que tá tomando um suplemento oral e não melhoram os níveis e ainda tem queixas de deficiência, como por exemplo vitamina D. Ah, doutora, eu estou usando esse complexo vitamínico, tem vitamina D nele, mas a minha vitamina D está tão baixa. Então a gente vai entender isso a nível de intestino. Então as terapias injetáveis, elas revolucionaram a forma de entregar os nutrientes, né, para os pacientes e otimizar a saúde. Então eu falo hoje que não adianta você estar vivo, né? Ter saúde não é só não ter doença. Sim. Ter saúde é estar bem, performar bem, é você conseguir dar conta de tudo. Com certeza, não, e você falou aí muito linkado, né, com a questão do paciente, né, aquela paciente, por exemplo, que está mais inflamada, aquela paciente que está muito intoxicada, e aí a gente leva, né, abre uns parênteses aí entre aqueles bariátricos, aqueles idosos, que já têm essa síndrome desabsortiva, mas puxando um pouquinho para a farmacologia, a gente ainda tem que lembrar que a gente tem características das substâncias. Então, assim, né, a vitamina C, qual a biodisponibilidade, né? O ácido alfa-lipóico, eles conseguem, são moléculas estáveis que conseguem adentrar o sistema, mas quanto? Pouco, né? Quando você compara a via oral com a via endovenosa intramuscular, você perde aí quase 80%, né? Sim, sim, a gente tem grandes perdas. Por exemplo, o ácido alfa-lipóico, ele 20 a 30% escapa de metabolização hepática. Então é muito, né? Assim, pensando que eu estudei a fisiopatologia, entendi que a prescrição do meu paciente era o ácido alfa-lipóico e precisa que ele tenha, né, que ele adentre e tenha resultados. A doutora Raila, ela é mentora de médicos, né? Então ela faz ali alguns trabalhos de acompanhamento para esses médicos que querem fazer injetáveis, né? E dentro da sua metodologia da mentoria, você provavelmente trilha caminhos aí com esses médicos. Sim. Quais são esses caminhos orientados? Uma das primeiras coisas, eu tive muita dificuldade, a gente estuda muito e tem dificuldade de implementar, né? Então eu ajudo os colegas que querem começar a trabalhar com terapias injetáveis dentro da especialidade dele. Então eu vejo que hoje tem muitos médicos mudando de especialidade porque ele não sabe, na verdade, se posicionar com agregando medicina integrativa. Sim. E tem como você ser um excelente dermatologista e aplicar a medicina integrativa ali no seu consultório de dermatologia. Ortopedista também tem oportunidade, uso muito Chronic, tá? Ensino muito a usar o Chronic, né, protocolos para inflamação, para dor articular. Então tem várias formas de você abordar o seu cliente dentro da sua especialidade, trazendo mais resultado e também mais valor para a sua clínica, né? Nós estamos gravando esse podcast no Congresso, né, Central de Saúde Funcional Integrativa, inclusive. E a gente acabou de lá dentro, Raila, você estava assistindo, fazer uma mesa, né, uma rodada onde interligasse a conexão que existe dos tratamentos, né, que são feitos, porque estudar isso aí vocês tiram de letra, né, montar plano terapêutico, com a conexão também do negócio. Né? Do business. Achei Isso faz incrível. sentido para você? Sim, eu achei incrível. Acho que essa vertente ainda tem muito mercado.
porque todo médico vai precisar se posicionar. Nós somos profissionais liberais e então a gente tem que se vender sem vender, né? Assumindo toda a questão ética. E também a ciência está avançando. Tem Exato. muita coisa boa que a gente precisa agregar aos consultórios, mas o médico já tem que saber qual é a jornada dele como empresário. Sim. Né? Que não é fácil. Então eu ajudo nessa parte, não de implementação de gestão, mas eu ajudo o médico a escolher a realizar o sonho dele de uma forma que ele tenha retorno. Porque, por exemplo, você estudou para ser um dermatologista, aí você vai deixar de ser dermatologista para ser um nutrólogo. Você nem gosta, não tem nada a ver, né? Então eu faço, dentro do que ele gosta de tratar, quais são os nutracêuticos injetáveis que nós temos, que dá pra gente agregar, montar um plano terapêutico e fazer você ser especialista só naquela doença ali. E você, quanto mais você se especializa, quanto mais você nicha o seu produto, mais você pode valorizar o seu ticket. Sim, então isso trazendo liberdade. É muito legal, porque inclusive o médico convidado lá do nosso painel, ele comentou um pouco sobre isso. Ele é nefro, né? Ele queria, ficou ali mitigando possibilidades alternativas de fazer mais pelos pacientes. E aí ele conseguiu ver que o entendimento que ele tinha de medicina integrativa estava errado dentro da cabeça dele. Por quê? Ele pode ser nefrologista trazendo oportunidades aquelas das quais não é tão abordado dentro da faculdade. Sim. Porque a base da bioquímica, das quais a gente trabalha e com os injetáveis, ela é dos livros de bioquímica, né? L-carnitina tem ação na beta-oxidação desde quando o Papai do Céu nos criou. Isso. Mas às vezes o nefro, por exemplo, tá ali dentro daquele modelo que é mais ortodoxo, mais engessado, e não consegue ver o todo. O como a L-carnitina pode fazer a diferença para esse paciente. É isso também, eu acho que é a gente voltar ali para a bioquímica e tentar ver a oportunidade ali para o nosso paciente. Sempre o paciente em primeiro lugar, né? Porque realmente quem trabalha com os injetáveis, eu falo, só quem fala mal de injetável é quem não conhece, nunca usou ou nunca prescreveu e viu a mudança na vida do paciente. É verdade. Porque muda 100%. Então, a minha história com os injetáveis é também como paciente. Para aguentar, performar assim, que nem você, que a gente vive para cima e para baixo, viaja muito, dá aula em congresso, dá aula em curso de medicina, que eu dou aula para faculdade de medicina também. A gente se desgasta muito e tem que estar sempre performando bem. Então, os injetáveis fazem toda a diferença, né? Quais são os injetáveis que você usa na sua vida? Vitamina D, já tem um protocolo, né, das vitamina D. O triometilador, tá? Sempre nos detox, né, pós-festa, pós-viagem. Os protocolos de detoxificação também eu faço pelo menos a cada 15 dias. Então eu tenho um protocolo, assim. E o ácido alfa-lipóico, que é o queridinho que acho que toda clínica deveria ter, né? É verdade. Não, você falou os seus, agora eu vou falar os meus. Bom. Os meus queridinhos, assim, do dia a dia. Eu uso muito o Booster ATP, né, que vem um análogo do ATP, a PQQ e a carnitina, porque realmente essa coisa de vai e volta, de tá aqui, tá ali, né, isso cansa muito. E tem duas outras ampolas que eu tenho colocado dentro da minha vida, que uma é o ribosídeo, que é um precursor imediato do NADH, porque passei por um processo de emagrecimento, eu estava com muita dificuldade de ganho de massa, então o ribosídeo tá me ajudando com isso, e o PU cognitivo. O PU cognitivo eu esqueci, também adoro. Esse é bom também. E aí o PU cognitivo é L-acetilcarnitina, alfa-GPC e a B5, né? Pra nossa cuca, né? Ô, Raila, e eu vejo assim, eu te acompanho já há muitos anos, a gente já criou essa amizade. E vejo que o seu nicho maior acaba sendo com pessoas que se conectam até com a imagem, com o seu modo de ser. Você é muito jovem, né? Para ter a carreira brilhante que você tem. Você se conecta muito com o pessoal do emagrecimento, da hipertrofia. Como que você lida com esse público, pensando aí nessa suplementação? Bom, a suplementação injetável hoje, para os meus programas de emagrecimento, é a base do sucesso do tratamento. Por quê? Remédio para emagrecer tem toda a farmácia para vender, inclusive sem prescrição. Aí o que acontece? A pessoa já não está bem, por isso que ela engordou. Quando a gente engorda, a gente também diminui a capacidade absortiva de alguns nutrientes, né? Dentre eles, vitamina D, o magnésio, o ferro, tudo fica prejudicado.
Então, e você sabe bem que para emagrecer, perder gordura, precisa estar bem nutrida. Então é aí que entra a suplementação injetável. Hoje nos meus programas de emagrecimento eu uso muito ácido alfa-lipoico, o hidroximetilbutirato, a gente usa muito os precursores de ATP, Sim. né, o pool cognitivo. Então a gente vai montando de acordo com as queixas principais do cliente e o grau de inflamação, né? Isso. E assim, só para a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que você tem uma expertise muito grande. Dá para fazer tratamento ali, né, com inibidor de GLP-1, de GIP, sem fazer suplementação injetável, mas é indicado? Olha, o sucesso não vai ser o mesmo. Não é a mesma coisa. Não é? Não é. Quando você agrega, é muito mais. Por quê? O paciente vai diminuir o apetite, né? Você tá usando um análogo do GIP, do GLP-1, vai ficar sem fome. O que eles falam, doutor, eu não tenho fome nenhuma. Como você vai conseguir entregar para ele os macro e os micronutrientes que ele precisa o dia inteiro? Sim. Então, eu tenho que suplementar, ter uma suplementação oral, mas também uma injetável para também a gente tornar mais veloz o processo. Por quê? O cara tá inflamado, tá 20, 30 quilos a mais do que o corpo dele aguentava. Aí eu vou chegar e dar um comprimidinho de ácido alfa-lipoico. Não vai ser suficiente para o resultado que a gente quer ter. Né? E ele vai comer menos, ele vai ativar outras vias, né, de bloqueio ali também do metabolismo. Então o metabolismo dele vai baixar. Se eu não agir junto com a suplementação, desinflamando, estimulando o metabolismo, não vai engrenar. É por isso que a gente está vendo, né, esses resultados de sarcopenia, paciente com um relato de cansaço. Cansaço e fadiga crônica hoje é a principal queixa do consultório. Todo mundo chega, tomei Ozempic, emagreci tantos quilos, mas estou cansado, não consigo mais emagrecer. Aí a gente entra com os injetáveis, bota essa pessoa para queimar a gordura e eu vou modulando o apetite apenas com os análogos de GLP-1, do GIP, né, que a X é partida, que são ferramentas incríveis, mas tem que ser combinado com a nutrição inteligente. Porque senão a pessoa entra por um motivo, sai feliz naquele motivo e desencadeia outros, né? Eu tenho visto resultados maravilhosos com essa associação, sabe? De fazer a parte nutricional, aportar isso bem e usar esses análogos. E aí, sim, eu entrego o estético, mas eu entrego a felicidade junto, né? Sim, e a saúde. Você vai olhar os exames de um paciente que faz o tratamento certinho, não, coisa linda. Legal. E todos os parâmetros de inflamação melhoram. E outra coisa importante é buscar hipertrofia. Então hoje eu foco muito em mudança da composição corporal. A gente estabelece metas. Desde o primeiro dia que o cliente vai na clínica, eu digo, até o mês tal, quero que você esteja pesando tanto, vai ter tantos quilos de gordura, tantos quilos de massa muscular. Eu já faço aquele programa. A coisa, a expectativa ali, Exatamente. a linha expectativa. E como que eu consigo garantir isso? Pelo tempo de experiência que eu já tenho com os injetáveis e trabalhando dessa forma, né? Modulando o apetite e entregando aminoácidos, vitaminas pela via injetável, além da dieta oral, né? Outra coisa que eu vou falar dos injetáveis que é importante é você não depender do paciente. Quando você dá os injetáveis, se ele fez a dieta ou não em casa, não vai interferir tanto no teu resultado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então a gente faz muito, né? Inclusive o pool de aminoácidos. Eu faço, além disso, uso alguns nutracêuticos, o Guardian, por exemplo, é essencial nesse paciente. O amino oral se associa. Incrível. E também numa dose, né, um pouco fora do padrão às vezes, porque esses pacientes perdem muita massa muscular. Então a gente tem que aumentar cada vez mais. Hoje a gente saiu um estudo agora bem recente na Nutrients mostrando que o que é mais importante para não perder massa muscular ter uma boa aminoacidemia. Então o ideal é você fazer uma dose mais alta de whey protein ou de aminoácidos, né, ali, e que é o que eu gosto mais de usar porque não causa desbiose. E aí eu divido 3 vezes ao dia. Pronto. E a gente deixa o paciente sempre com um suplemento ali, protegendo a massa muscular. Fez isso aí, resultado garantido. Resultado é seca e esturricada. É mesmo, gente. O lema dela lá no Instagram é seca e esturricada. Por isso esse sucesso, eu já quero também. É verdade, amiga. Obrigada, tá? Foi um prazer, assim, ter tido esse momento, esse bate-papo com você. Comenta com o pessoal como que faz para te encontrar na rede social.
né? Para quem quiser aí conversar com você, agendar consulta, fazer mentoria. Exatamente, vamos lá, gente. Meu Instagram é o Doutora Raila Teixeira. E lá tem um link para você acessar. Também pode me mandar uma DM. Eu atendo presencialmente em São Paulo, em Bauru, mas a gente tem um programa de emagrecimento que vai para o mundo todo. A gente manda a medicação, sua balança, tudo o nosso programa, aonde você estiver, no conforto da sua casa, inclusive alguns injetáveis. Legal demais, gente. E assim, obrigada mesmo por trazer o que você faz na prática, porque eu acho que esses momentos aqui nossos de bate-papo é pra gente mostrar assim, isso deu certo, né? Isso não deu certo, eu errei aqui eu deu super certo, estou fazendo para o mundo inteiro, né? Então é muito interessante e te agradeço e a gente se encontra, né? Vocês no próximo podcast. Continuem, claro, né? Seguindo a gente aí nas nossas redes sociais, Central Injetáveis Brasil, Central Nutrition e Central Farma Brasil. A gente se vê em breve.